Quero convidá-lo a estar de pé. Vamos ler o Salmo 112, do verso 1 ao verso de número 3. Salmo 112, do verso 1 ao verso de número 3. Texto lindo, texto maravilhoso. E nós vamos ler esse texto bíblico a uma só voz. Leiamos todos. Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa e a sua justiça dura para sempre. Amém? Vamos cantar o cântico Ao Orarmos, Senhor, o hino do Inário para o Culto Cristão, 374, Ao Orarmos, Senhor. Nós vamos cantar e nós vamos orar. Que coisa maravilhosa, poder louvar ao Senhor, poder cantar, poder orar ao Senhor. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com o teu poder, com o teu amor. Mais um pouquinho, queridos. A orarmos, Senhor. A orarmos, Senhor. Como nós cantamos, às vezes são tantas as pressões, as preocupações, são tantos os problemas. Estava compartilhando com alguns irmãos uma experiência que eu tive ontem na cidade de Praia Grande. Estava passando calçada e um morador de rua, quando eu passei, ele disse: homem de Deus, eu já estava caminhando, seguindo, já estava me distanciando dele, e de repente falei: Senhor, me perdoa se eu não dei atenção para ele. E naquele momento eu resolvi entrar na padaria, aí comprei um suco para ele, comprei
um lanche para ele, comprei um salgado. E fui até ele. E disse: você me chamou de homem de Deus? Eu falei: aqui está um lanche para você. Ele disse: pode deixar na sacola. E eu perguntei: qual é o seu nome? Aí ele não quis mais olhar para mim. Baixou a cabeça, começou a coçar sua perna. Eu disse: qual é o seu nome? Ele não me respondia. Qual é o seu nome? Aí eu disse para ele: você fala com Jesus? Você fala com Deus? E ele estava inquieto. Eu percebi que naquele instante ele estava completamente oprimido. Satanás estava bloqueando a mente, o ouvido dele, para que ele não conversasse comigo. Eu fiquei pensando: por que ele me chamou de um homem de Deus? Ele poderia me chamar de rapaz, de moço, de amigo, de colega. Geralmente é assim que falam, de jovem, né? Apesar de quase 50 anos, ainda me chamam de jovem. Que coisa boa, eu fico feliz com isso. Mas ele me chamou de homem de Deus. E depois ele não queria conversar comigo. E olhando a figura dele, e não tão velho, mas acabado, maltratado, por causa do pecado, por causa da opressão. Talvez tenha faltado oração da parte dele. Talvez tenha faltado oração da parte da família dele. Quantas lutas, quantos problemas que ele enfrentou e acabou se deixando levar. Talvez por um vício, por uma droga, por uma decepção, por uma frustração. E nós podemos orar. São lutas, são dificuldades, a gente conversa, a gente atende as pessoas. E as pessoas estão com lutas. Estive hoje com uma médica que começou a compartilhar comigo como os pacientes procuram e começam a desabafar com ela. Eu ainda disse: doutora, a senhora faz papel de psicóloga. Ela disse: é verdade. Eu disse: olha, pode desabafar comigo, porque eu sei, eu entendo, eu lido com pessoas que acabam desabafando. E ela comentando das decepções, das tristezas que as pessoas enfrentam e como as pessoas enfrentam essas coisas. Como as pessoas se entregam diante dos problemas e das dificuldades. E ela disse: e às vezes a gente quer ajudar as pessoas, mas as pessoas, elas precisam desejar essa ajuda. Eu disse: é verdade. E a senhora pode contar comigo. E nós podemos contar com Deus. Às vezes a gente chora, a gente pensa: mas está acontecendo isso dentro da minha casa, está acontecendo isso com o meu amigo, está acontecendo isso comigo. A gente vê, às vezes, acontecendo tão distante, a gente nunca pensa que uma dificuldade vai acontecer conosco. E às vezes a dificuldade está ali do nosso lado. Como diz o apóstolo Paulo, né? Ele dizia que tinha um mensageiro de Satanás que ia sempre esbofetear ele. Aí ele: Senhor, me dá a tua força. Senhor, passa de mim, tira de mim esse espinho. E Deus fala: Paulo, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Chora diante do Senhor, chora mesmo. Derrama diante do Senhor: olha, essa luta, essa dor, esse espinho. Olha, Senhor, eu entrego para o Senhor essa agonia, essa inquietação, essa ansiedade. E eu creio que o Senhor vai fazer uma obra, porque Ele faz. Ele é poderoso. Ao orarmos, Senhor, cante, mas cante com fé. Faça essa oração. Vamos cantar novamente? Ao orarmos, Senhor. Enche-nos com teu amor.
Vamos estar invertendo aqui o programa, invertendo a ordem. Você quer estar aqui à frente comigo? Você quer clamar aqui pela tua família, pelos teus filhos, pelo teu cônjuge? Você quer clamar por você, pelos seus amigos, pela tua igreja? Vem aqui à frente. Deixa teu lugar, vem aqui, se ajoelha aqui. Vamos à igreja aqui, unida, irmanada, com fé. Pedir que alguns irmãos estejam orando aqui comigo. Irmã Valdina, vem aqui o microfone. Som. Ok. Irmão Carlos, vem aqui o microfone, Carlos. Pega o microfone aqui também. Som. Irmã Valdinete vai estar orando, depois o Carlos, depois eu estarei orando. Deus amado, nós te louvamos porque nos concedeste um dia maravilhoso. Muito obrigada, Senhor, pelo teu agir, o teu cuidado sobre cada vida aqui presente. Obrigada, Senhor, porque em cada detalhe o Senhor tem manifestado sobre nós o teu poder. Nos dá, Senhor, sensibilidade para entendermos a tua vontade, para ouvirmos a tua voz. Nos ensina, ó Deus, a buscarmos mais e mais intimidade com o Senhor, a vivermos plenamente na tua presença, Senhor Deus. Senhor, os seus servos vieram aqui colocar no teu altar suas dificuldades, seus anseios. Nós te pedimos, Senhor, que a tua bênção esteja agora sobre cada um, dando a tua paz, a tua direção, a tua vitória, Senhor, que o Senhor já determinou na vida de cada um de nós. Nós te louvamos, Senhor, porque tu és grandioso. Teu poder é imenso, a tua misericórdia não tem fim. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela tua misericórdia, porque tu és um Deus que nos sustenta, um Deus que conhece as nossas limitações, as nossas fraquezas. Nos ensina, ó Deus, a derramarmos, a quebrantarmos os nossos corações diante de tua presença, a te buscar mais e mais. Ensina-nos, ó Deus, a termos um coração igual ao teu. Ensina-nos, ó Deus, a sermos padrão de teu Filho Jesus neste mundo. Um mundo que clama por justiça, um mundo que clama por misericórdia, um mundo que clama por uma igreja que viva verdadeiramente a tua palavra, que faça a diferença. Nós clamamos, Senhor Deus, pela tua igreja, pela nova geração de adolescentes, de crianças, que cresçam, Deus, com sede da tua palavra, comprometidos com o Senhor, que não venham apenas à igreja por vir, mas que tenham prazer de buscar a tua voz, de ouvir o teu querer, de se colocar na posição como Samuel se colocou, dizendo: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo esteja inflamando os nossos corações, para que possamos, ó Deus, ter uma vida de modo digno do Senhor. Deus amado, abençoa os teus servos. Eu quero te pedir pela minha irmã Ivaldileia, que foi assaltada ontem, Deus, e está triste pelo fato que aconteceu, mas eu te louvo, Deus, porque o Senhor livrou ela da morte. Muito obrigada, Senhor, pelo livramento que o Senhor deu a ela, Deus. Eu te louvo, Deus, pelo livramento. Te agradeço, ó Pai, pelo cuidado que o Senhor tem por cada servo teu. Tu sabes os anseios que eles estão colocando no teu altar nesse momento. Que cada um sinta a tua paz, pois a tua paz é como um rio, é como uma brisa suave, independente da situação que estejamos vivendo. A tua palavra nos diz que o Senhor estará conosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. Muito obrigado, ó Deus, pela tua promessa em nossas vidas. Ensina-nos, ó Deus, a tomarmos posse da tua promessa, a descansarmos no Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Pai, nós continuamos na tua presença, Senhor. E é bom saber, ó Pai, que nós podemos conversar contigo, entregar diante do teu altar, ó Pai, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, os nossos problemas, ó Pai. E saber, ó Pai, que tu és um Deus que nos ouve e responde o clamor do teu povo, responde as nossas orações, ó Pai. Te damos graças, ó Pai amado, porque se viemos aqui diante do teu altar, se nos colocamos de joelhos, ó Pai amado, é porque cremos realmente no poder da oração. Cremos, ó Pai amado, que o Senhor é poderoso para realizar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Senhor amado. Te damos graças, ó Pai amado, porque temos realmente a liberdade, Senhor amado, de falar contigo, a liberdade de buscar a tua face, a liberdade de conversar com o Senhor e saber qual é a vontade do Senhor para nós. Ó Pai, o Senhor realmente tem planos a realizar no nosso meio, a realizar na vida da igreja e principalmente realizar em nossas vidas, ó Pai. Senhor, que nós possamos realmente nos submeter à tua vontade, ao teu querer, ó Pai amado. Que a tua vontade, ó Pai amado, se estabeleça em nossas vidas e que nós possamos dizer como Isaías: Senhor, eis-me aqui. Quero poder realizar, ó Pai amado, aquilo que está no teu coração, Senhor amado. Que os sonhos e planos do Senhor possam ser realizados nas nossas vidas, ó Pai amado. Que, ó Pai, tudo aquilo que temos colocado diante de Ti, o Senhor já possa estar respondendo, ó Pai. Talvez não da maneira como queiramos, mas da maneira correta. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. A tua vontade é soberana sobre todas as coisas e sobre as nossas vidas. E queremos, ó Pai, nos submeter ao teu senhorio, ó Pai amado. Senhor, age no meio dos nossos lares, nas nossas famílias, ó Pai amado. Problemas pelos quais temos passado, Senhor amado. Problemas, ó Pai amado, de pessoas envolvidas com drogas, ó Pai amado. Pessoas envolvidas, ó Pai amado, com prostituição, Senhor amado. Pessoas envolvidas, ó Pai amado, com tudo aquilo que não agrada o Senhor, ó Pai. Que seja arrancado do nosso meio, que seja arrancado dos nossos lares, ó Pai amado. E que possamos dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos e servimos ao Senhor, ó Pai amado. Ó Pai, que haja essa disposição em nossos corações, em nossas vidas, ó Pai amado. Ó Pai, fica conosco, ó Pai. Dá-nos mais de Ti, ó Pai. E ouve, Senhor amado, o clamor do Teu povo, pois fazemos em nome de Jesus. Porque é o nome que está acima de todo nome. É o nome em quem confiamos e em nome de quem oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém, querido Deus. Repreenda, Senhor, toda ação satânica, toda ação maligna contra a Tua igreja, contra os jovens da Tua igreja, contra as famílias da Tua igreja, contra os adolescentes da Tua igreja, contra os juniores, as crianças da Tua igreja. Ação satânica, como o Carlos orou, seja na área da prostituição, na área das drogas, repreenda, remove, Senhor, toda a sujeira do nosso meio. Tira, Senhor, toda a sujeira da Tua igreja. Tira toda a sujeira do meio das famílias da Tua igreja, santificando a Tua igreja, Senhor. Santificando as famílias da Tua igreja. Ó Deus, que haja fome e sede da Tua palavra. Fome e sede, ó Deus, da Tua justiça. Fome e sede do Espírito Santo por parte de cada membro dessa igreja, Pai. Ó Deus, Tu conheces as lutas que as famílias estão enfrentando. Mas, ó Deus, a Tua palavra afirma que maior é o que está em nós, que é o Senhor, do que aquele que está no mundo. E dá-nos a vitória, Senhor, dá vitória às famílias da Tua igreja. Abençoa, Senhor, esses irmãos e irmãs que vieram aqui à frente. Abençoando também aqueles que estão nos seus lugares, mas que também, ó Deus, estão com as orações, com os corações direcionados para o trono da Tua glória e da Tua graça, Pai. Nós queremos a ajuda do Senhor. As lutas são grandes, mas a vitória do Senhor é maior.
E nós cremos, ó Deus, que estaremos enfrentando as lutas e vencendo, firmados em nosso Senhor e Salvador Jesus. Em nome de quem oramos, em nome de quem nós intercedemos ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém, Senhor. Amém. Isso chama-se fé. Abra a palavra de Deus, Hebreus capítulo de número 11. Hebreus capítulo 11. Texto lindo, texto maravilhoso da palavra de Deus. Hebreus capítulo de número 11. Lindo esse texto. Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Isso é fé. Quando a gente pensa em fé, fé diz respeito à crença, mas fé diz respeito também à fidelidade. Eu creio em Deus, sou fiel a Deus, eu tenho fé e mantenho fidelidade a essa fé que eu tenho. Eu creio e sou fiel a essa crença. Eu acredito e permaneço fiel nessa crença. Permaneço fiel, firme, acreditando na palavra do Senhor, acreditando na ação do Senhor e na ação do seu Santo Espírito na minha vida. Por isso nós temos o escritor aos Hebreus dizendo: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A fé é o firme fundamento da esperança. A fé é a certeza da esperança. É a convicção dos fatos que não se veem. Nós não vemos, mas nós acreditamos. Nós não vemos, mas nós sabemos que o Senhor vai agir. Isso é convicção. É acreditar. Por mais dura que seja a luta, por mais difícil que seja o obstáculo que se apresenta diante de nós. Fé. Convicção. E aí, quando nós temos os versos a seguir, o escritor aos Hebreus vai dizer: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Ele está se referindo aos personagens do Velho Testamento. E quando ele começa a discorrer sobre os personagens do Velho Testamento nos versos a seguir, ele vai destacar a fé de homens e mulheres, de Deus, e aquilo que a fé proporcionou a eles, o resultado, a recompensa da fé em Deus. E ele vai alistar, mas ele vai destacar que os antigos, pela fé, obtiveram um bom testemunho. Enfrentaram lutas, enfrentaram desafios, mas tiveram convicção, tiveram certeza de que o Senhor era com eles. E nessa convicção e nessa certeza, eles marcharam, eles caminharam, eles enfrentaram os obstáculos, os desafios, mas eles perseveraram. Eles permaneceram firmes, fiéis à fé, ao compromisso com o Senhor. Por isso obtiveram um bom testemunho. Por isso hoje nós citamos esses personagens do Velho Testamento.
E esses personagens são citados através de estudos bíblicos, de pregações, através de cursos de liderança e até mesmo no meio secular. São personagens que se destacam e são citados pela perseverança, pela dedicação, pelo compromisso, pela força de vontade e porque tiveram uma visão. E tiveram, acima de tudo, uma visão da parte de Deus, uma visão pautada na fé. E aí ele vai dizer no verso 3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, nós compreendemos que nós estamos aqui porque Deus nos criou. Hoje, estava almoçando com um executivo. É interessante, estive orando com esse executivo. E no momento difícil em que ele estava na empresa, aí eu fui convidado para estar com ele, depois de ter estado com a minha cardiologista. E começamos a conversar. E ele falando acerca do universo, e eu disse para ele, eu sou criacionista. Eu creio que Deus criou todas as coisas. Eu creio na palavra de Deus. E as coisas não vieram a existir por acaso, não. Foi Deus quem organizou o universo. Ele criou, organizou o universo. E quando nós cremos em Deus, quando nós entregamos as nossas dificuldades para Deus, quando nós pautamos o nosso proceder, o nosso testemunho, o nosso caminhar, as nossas atitudes na palavra de Deus, por mais que nós venhamos a enfrentar dificuldades, o Senhor vai nos dar vitória. E sabem como terminou a nossa conversa? Aqui no gabinete. Eu, ele e 2 funcionários que ele disse que são seus amigos, braço direito, braço esquerdo, seus conselheiros, nós 4 ajoelhados no gabinete, orando ao Senhor. Pedindo que o Senhor esteja fazendo uma obra naquela empresa. E o Senhor já está fazendo, porque está fazendo a obra a partir do coração dele. Porque como executivo, ele dobrou o joelho dele diante de Deus. E aí eu creio que o Senhor já está fazendo a obra. E ainda brinquei quando cheguei lá na empresa. Chegou o capelão da empresa. E eu creio que Deus me colocou no caminho desse executivo para que ele reconheça Jesus como Senhor e Salvador. E pela fé estou vendo ele no batistério, sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você tem um desafio, quando você tem uma luta, creia, veja, contemple com os olhos da fé. Você crê que o universo foi criado por Deus? Você crê que Deus criou os seres, os animais, criou a sua vida? E você crê nisso? Você crê que Deus concedeu vitória a Davi diante do gigante Golias com quase 3 metros de altura? Você crê em obras maravilhosas da parte de Deus e você crê na palavra de Deus? Por que não crer na vitória diante das dificuldades que você está enfrentando? Como não crer na vitória que o Senhor vai conceder ao teu filho, à tua filha, ao teu irmão, à tua irmã, ao teu pai, tua mãe? E às vezes ficamos apavorados, porque às vezes os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos pais, os nossos familiares, nossos amigos, começam a fazer certas coisas que nós ficamos desesperados. Não é para fazer isso. E aí nós ficamos desesperados. Vamos levar esse choro diante de Deus, vamos clamar, vamos derramar as lágrimas diante de Deus e dizer: Deus, eu creio na promessa do Senhor. O salmista no Salmo 128 diz que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. E se o salmista diz que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, ele diz que a mulher no interior da casa será como a videira frutífera. E a palavra de Deus vai dizer que os filhos são como brotos de oliveira à roda da mesa. Isso está dizendo de prosperidade, de bênção, vitalidade,
fertilidade, mas está falando também da unção do Senhor na casa, porque a ideia da videira traz a ideia da fertilidade, traz a ideia da produção de frutos. O broto, a oliveira, tem a ver com a unção, com azeite, com óleo. E se há essa promessa de Deus, por mais que eu enfrente lutas e dificuldades, eu preciso acreditar. Eu preciso crer nisso. E aí nós temos, interessante, quando ele fala pela fé no verso 4, Abel ofereceu a Deus um mais excelente sacrifício do que Caim. É interessante porque, quando a gente pensa nessa questão, qual é o sacrifício que Deus quer da nossa parte? O que Deus falou, utilizando a vida de Samuel, o que ele falou para Saul? Que Deus se agrada mais da obediência do que do sacrifício. Obedecer é melhor que sacrificar. Qual é o sacrifício que o Senhor espera de nós? É um coração comprometido com Ele, um coração que crê na palavra dele, um coração que é obediente a ele. Quando nós temos essa ideia de que Abel ofereceu a Deus um mais excelente sacrifício que Caim, sabe por que a oferta de Abel foi melhor do que a oferta de Caim? Porque antes de sacrificar, Abel obedecia. Abel era um adorador verdadeiro. Então, Deus já estava no coração de Abel. Abel tinha o coração em Deus, nas obras de Deus. Por isso, quando ele foi oferecer o sacrifício, ele apenas estava externando aquilo que ele já tinha dentro dele. A fé faz isso quando nós cremos, quando nós adoramos, quando nós somos comprometidos com o Senhor, nós vamos externar aquilo que nós temos dentro de nós, comprometimento com Deus. E como é agradável estar com pessoas de fé, com pessoas de oração, que nós chegamos próximo de certas pessoas e nós temos vontade de sermos mais crentes. Eu converso com algumas pessoas aqui na igreja e eu tenho vontade de ser mais crente. Às vezes pessoas que têm menos tempo de fé do que eu. Eu já tenho mais de 30 anos de fé cristã. Como pastor, já tenho 21 anos como pastor, quase 22 anos como pastor. E existem pessoas que começaram a jornada espiritual cristã depois de mim, mas são pessoas tão envolvidas com fé, com oração, e também pessoas com mais tempo de fé do que eu, que também são envolvidas e comprometidas com a palavra do Senhor, que eu converso com essas pessoas, eu quero ser mais crente, eu quero ser mais consagrado, e não dá vontade de terminar a conversa, não dá vontade de parar de conversar. Porque a gente começa a falar sobre as coisas de Deus e o coração está cheio de Deus. E é interessante, a palavra do Senhor diz que a boca vai falar daquilo que o coração está cheio. Se você está cheio de compromisso com Deus, se você está cheio de fé no seu coração, você vai falar de Deus, você vai incendiar o coração da outra pessoa no desejo de glorificar e de exaltar o nome do Senhor. É uma coisa interessante, a experiência que eu tive hoje, conversando com a médica, e a gente falando sobre o que tem acontecido no mundo, e ela compartilhando, né, as coisas, como ela tem atendido as pessoas, e depois eu estava com esse executivo falando da palavra de Deus para ele. É interessante como as pessoas precisam de Jesus. Ontem, eu estava conversando com um mendigo, com um morador de rua. Hoje eu estava conversando com uma médica e com um executivo. E a conversa foi: Deus, Jesus. Abel tinha o coração em Deus. Por isso que ele ofereceu o sacrifício mais excelente, né? Mais excelente sacrifício que Caim. Interessante, mais excelente. Pelo que alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas oferendas e por meio dela
depois de morto, ainda fala. Que coisa maravilhosa. Verso 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Andava com Deus. Deus se agradava de estar conversando com Enoque. Enoque se apresentava ao Senhor em oração. Conversava com o Senhor. E o Senhor tomou Enoque para ele. Ele não viu a morte. Ele foi trasladado. O Senhor trasladou Enoque para a sua presença. Mas uma coisa que é fantástico. Deus se agradou de Enoque. Por isso ele alcançou testemunho. Deus tem se agradado do seu comportamento. Deus tem se agradado da sua atitude. Como servo, como serva, como indivíduo, como cidadão, como cidadã, como pai, como mãe, como filho, como filha, como marido, como esposa, como irmão, como irmã. Deus tem se agradado do seu comportamento na escola, na faculdade, no trabalho, com as pessoas de modo geral. Por onde você andar, você deve dar testemunho de que você tem fé em Deus. E a sua fé vai motivar outras pessoas. Ele vai dizer, o escritor aos Hebreus, verso 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O que é galardoador? Aquele que recompensa. Deus recompensa aquele que crê na sua palavra. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Nós observamos que Abel ofereceu melhor sacrifício que Caim, porque Abel tinha o coração na obra do Senhor. Caim ofereceu ao Senhor de qualquer maneira. Não tinha a fé que Abel tinha. Nós vimos que Enoque foi trasladado. Andava com Deus, tinha prazer de andar com Deus. Deus se agradava de estar com ele. E Deus o tomou para a sua presença. E tanto Abel quanto Enoque obtiveram um bom testemunho. E aí o escritor vai falar aos Hebreus sobre Noé. Ele acreditou no momento em que todo mundo desacreditava, em que todo mundo zombava, escarnecia, ele permaneceu fiel. E às vezes você vai estar num momento, numa situação em que as pessoas vão estar zombando, escarnecendo de você. E é o momento de você acreditar, de você crer, de você manter a sua posição. Eu creio, eu estabeleço que eu vou viver de acordo com aquilo que o Senhor tem estabelecido para a minha vida. Eu vou viver com fé, eu vou viver pela fé. E vou ser fiel a essa crença que eu tenho em Deus. E quero dar um melhor testemunho possível de que realmente eu estou com Deus. Que eu sirvo ao Senhor. Quando nós observamos depois verso 8, verso 9, 10, 11, 12 e os versos que vão a seguir, o escritor continua falando acerca dos personagens do Velho Testamento.
ele continua falando sobre homens e mulheres que alcançaram um bom testemunho. Homens e mulheres que foram abençoados, porque acreditaram em Deus. Enfrentaram lutas, pelejas, mas acreditando em Deus. Às vezes eu fico impressionado quando eu leio sobre as lutas que esses personagens do Velho Testamento tiveram, ou as lutas que enfrentaram, ou as lutas em que estavam envolvidos. Eu fico impressionado, porque eram lutas com lanças, com espadas. E eu fico impressionado e eu dou graças a Deus, porque eu nasci na era da igreja. Eu dou graças a Deus porque hoje a espada que eu pego é uma espada diferente. O povo de Deus no Velho Testamento havia promessa e havia luta, vamos conquistar a terra, e era com a espada, com as lanças, e tinha que ter os escudos. Aí hoje Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas é contra os principados, as potestades. Hoje, as armas que nós devemos usar são as armas espirituais. A armadura de Deus, a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, a oração, que vai nos conceder a estratégia, o escudo da fé. Que coisa maravilhosa. E o que é maravilhoso é que quando nós acreditamos, a nossa fé ao Senhor, Ele vai estar sempre contemplando a nossa fé. Como nós cantamos, nossa fé, Jesus contemplará. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, porque o Senhor Jesus também já estava no Velho Testamento. O Senhor Deus contemplou a fé de todos esses personagens que foram citados. Todos esses personagens obtiveram um bom testemunho. A fé foi contemplada. Creia nisso. Nossa fé, o Senhor Jesus contemplará. Vamos ficar de pé, vamos cantar? Creia nisso. Quando você dobrar o seu joelho para orar, não faça isso como um ato mecânico, não, longe disso, pelo amor de Deus, não faça isso, mas faça com certeza, faça com firmeza, porque eu creio, porque eu acredito. Não dobre o joelho só por dobrar o joelho, não, dobre o joelho porque você crê. Abra o seu coração, conversa com Deus. Precisar chorar, chore diante de Deus. Mas também às vezes você pensa que as pessoas precisam mudar, e às vezes você que vai mudar, e Deus vai mudar você. E na oração, quando você se dobrar diante do Senhor, o Senhor vai começar a trabalhar a sua vida, e aí você vai começar a sofrer e sentir transformações, e você vai se aperfeiçoando, porque o poder de Deus, Ele se aperfeiçoa em nossa fraqueza, Ele aperfeiçoa as nossas vidas. Quando nós começamos a orar, é interessante, às vezes a gente vai orar pelas pessoas e o Senhor começa a trabalhar em nossas vidas. A gente chega à conclusão de que eu preciso de oração. E a gente vai orar, Senhor, olha, aquela pessoa precisa de transformação. E de repente a gente começa a orar e a gente percebe que nós precisamos de transformação. E às vezes até aquela pessoa, porque nós estamos orando, às vezes é até um instrumento que o Senhor permite para que nós possamos mudar, para que nós possamos melhorar, para que nós possamos renunciar a algumas práticas e crescermos espiritualmente falando. Mas seja a luta, seja a dificuldade que você estiver enfrentando, apresenta diante de Deus, creia. Leia esse texto em casa, Hebreus capítulo 11. Quantas lutas, quantos desafios, mas homens e mulheres de Deus, que escreveram seus nomes na história, pela fé, pela crença, pela fidelidade. Seja fiel ao Senhor sempre.
por mais que zombem da sua fé, creia no Senhor. Creia no Senhor. O Senhor fará maravilhas. Nossa fé Jesus contemplará. E aí, se você trouxe o seu dízimo, sua oferta, poderá dedicar ao Senhor. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça crendo que há de obter a resposta sem a fé enfraquecer. Nossa fé Jesus contemplará. Nossa fé Jesus contemplará. Tudo que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Nossa fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida, dá-lhe tudo quanto a Ele suplica. Ele prometeu e não irá negar. Nossa fé Jesus contemplará. Nossa fé Jesus contemplará. Tudo que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Nossa fé Jesus contemplará. Deus a grande maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. Nossa fé Jesus contemplará. Nossa fé Jesus contemplará. Tudo que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Nossa fé Jesus contemplará. Amém. Glória a Deus. Assentai-vos por um pouco, vamos orar mais uma vez. Obrigado, querido Deus, por tua palavra que é abençoadora. Obrigado, Deus, porque nós temos fé. E faça-nos, ó Deus, fiéis ao Senhor a cada dia mais. Que estejamos vivendo realmente pela fé. Caminhando, ó Deus, com fé. Obrigado, ó Pai, pelos dízimos e pelas ofertas. Recompensa e multiplica a porção de cada um que tem sido fiel na entrega dos dízimos e das ofertas. Também, ó Deus, quero agora interceder por esse pedido de oração, pela saúde de Ellen e de Alessandra, que se encontram, ó Deus, com virose. Repreenda toda e qualquer virose. E, ó Deus, também que essas pessoas reconheçam Cristo como Senhor e Salvador. Quero aproveitar também esse instante, orar em favor da doutora Flávia, abençoa a vida dela. Em favor do Eduardo. Em favor, ó Deus, daquele homem com quem eu estive ontem, morador de rua. E, ó Deus, que está oprimido, mas o Senhor pode libertá-lo em nome de Jesus. Ó Deus, muito obrigado, porque a tua palavra, ela fala conosco. A tua palavra renova as nossas forças. Ó Deus, às vezes enfrentamos tantas lutas e tantas dificuldades. E quantos irmãos e irmãs que estão aqui nessa igreja, que são membros dessa igreja, que servem ao Senhor com fidelidade, enfrentam muitas lutas, mas que eles estejam permanecendo fiéis. E eu tenho certeza que essas lutas o Senhor vai dar a vitória. O Senhor vai dar crescimento, amadurecimento espiritual, mas o Senhor também vai dar vitória. Nós cremos nisso. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos encerrar louvando ao Senhor. Mas vocês já se cumprimentaram? Vocês já se cumprimentaram já, né?
Você já cumprimentou seu irmão? Cumprimentou sua irmã? Já deu um abraço aí no seu irmão? Já deu um abraço na sua irmã? Então faça isso. Dá um abraço aí no seu irmão. Dá um abraço na sua irmã. E nós vamos encerrar o culto louvando ao Senhor. Senhor é exaltado. Glória a Deus. Sua verdade vai sempre reinar. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Vim para adorar, vim para exaltar o nome do Senhor Jesus. E eu creio que todas as nações vão estar ouvindo o povo do Senhor. Amém? Muitos missionários estão aí trabalhando na obra do Senhor. Você também trabalha na obra, orando, ofertando a esses nossos missionários. E esse cântico nos leva a voltar a missões. Que eles possam ali ser luz. Que eles possam ali estar iluminando onde está em trevas. Onde está o pecado. Onde está a violência. Onde está a separação do Senhor. Que eles possam levar a paz, a salvação, a libertação por muitos lugares. Cante esse cântico. Mas pense nos missionários, nas pessoas que você conhece, que não conheceram a Jesus ainda. Que eles possam conhecer o Senhor Jesus. Que Ele morreu naquela cruz. Nós não temos, na nossa mão não temos nada a oferecer ao Senhor. Mas temos a nossa vida a oferecer a Ele. Ele ofereceu o seu próprio corpo por sacrifício por nossas vidas. Eu ofereço todo dia a minha vida ao Senhor. Senhor, eu quero te adorar todo dia. Eu quero que muitos aqui ouvem o meu louvor. Porque Tu é a salvação. Tu é a libertação. Tu é a ajuda para esse mundo. Amém? Você conhece a Jesus, você está sabendo o que eu estou falando.
Você ainda que não conhece verdadeiramente, não tem essa intimidade, procure a Ele. Vai no seu quarto, fale com o Senhor. Senhor, eu quero conhecer você desse jeito, que o povo te conhece, que chora e que ri em minha dificuldade. Busque a Ele, que o Senhor vai te dar esse grande amor, e você vai receber esse grande amor, e você vai entender o que eu estou falando. Em meia dificuldade, você está alegre, amém? Porque é o Senhor que nos dá alegria a cada dia. É Ele que renova a nossa alegria. Glória a Deus, que todos possam ver a luz do Senhor. Saberei, oh Jesus, saberei, Senhor, tanta dor pela nossa vida.
nós nascemos, Senhor, para te adorar e dizer teu santo nome. Tu és meu Deus, a nossa salvação, nosso fôlego. Tu és amado de nossa alma. Totalmente digno, Senhor, tu és. És maravilhoso para mim. Amém. E agora que o amor de Deus Pai, Pai de Abraão, Isaque e Jacó e Pai das nossas vidas, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, que se entregou na cruz do Calvário por nós, mas ressuscitou para nos dar a vida eterna, que a doce comunhão e presente consolação do Espírito Santo, que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo e nos selou para o dia da nossa redenção, sejam com todos os filhos da luz aqui congregados e mundo afora espalhados, desde agora e para todos sempre. Amém.